Esse é bom, a gente vai falar mais disso outras vezes, porque está só começando a votação lá no Congresso, isso vai passar e ser aprovado de fato por o Senado. Mas, Edilene, o Travassos até começou a trazer esse tema aqui também, que andando por aí em Brasília, o fim das autoescolas. O presidente Lula autorizou o andamento da discussão sobre o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar carteira de habilitação. A informação foi confirmada pelo próprio ministro dos Transportes, Renan Filho. Essa é uma fase de abrir consulta pública, de estudar melhor, mas que pode resultar no fim da autoescola. Continuaria valendo a prova, tanto a prova teórica quanto a prova prática, mas o aluno não precisaria passar pela autoescola. E aí? Pois é, Alan, nós estamos acompanhando esse assunto para e passo aqui. Inclusive, no mês passado, vieram centenas de representantes de autoescolas, inclusive de Minas Gerais, e como a Itatiaia sempre faz, nós recebemos todos. Quando eu própria não vou fazer matéria no Congresso Nacional, onde quer que eles estejam, nós deslocamos a nossa equipe para fazer, e eles vieram nessa reivindicação pedindo que as autoescolas não acabem. É claro que há um espírito de corpo nisso, ninguém quer que o seu negócio seja arrasado, mas há uma preocupação deles também em relação à qualidade dos motoristas que serão formados se as aulas de autoescolas não forem obrigatórias. A justificativa e a argumentação deles, pública, popular, é de que vai aumentar o número de acidentes. O governo federal está determinado nessa pauta, que é uma pauta que é muito popular, porque as pessoas gastam muito dinheiro para tirar uma carteira e muitos deles precisam dela para se deslocar para o trabalho ou até para trabalhar, inclusive com o aumento do número de aplicativos, motoristas por aplicativo que existe hoje, e eles vão insistir, embora o presidente Lula tenha dado a autorização para o start do ministro dos Transportes fazer essa mudança. Tem, como você disse, essa fase de audiências e discussão, e eles prometem vir aqui para militar o máximo possível para que haja um mínimo de aulas. Eles estão dispostos, e agora há pouco, antes do conversa de redação, eu conversei com alguns deles, a diminuir o número de aulas, mas não querem que essas aulas práticas elas acabem, porque consideram que seja fundamental e também porque isso acaba com o negócio deles. Ou então, o que nós temos a dizer é que vai passar muita água embaixo dessa ponte e que eu acho que pode até ter o fim da obrigatoriedade, ou no mínimo vai haver alguma mudança. Do jeito que está, o que nós sabemos não fica. Os próprios empreendedores já estão flexibilizando porque sabem que é isso ou é nada. Alan Passos. O Travassos, esse assunto surgiu, parece que deu uma esfriada e agora voltou com força. O presidente Lula dando o start. Qual que é a intenção do governo por trás disso aí? Ganhar voto, amigo. E esse ministro, esse senhor Renanzinho, o ministro, né, do Transporte, o Renan Filho, ele deu uma entrevista em julho que ele falou o seguinte, abre aspas, qual o problema do Brasil? É que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas dirigindo sem carteira porque ficou impeditivo tirar uma carteira no Brasil. Entre R$3.000 e R$4.000 o cidadão não aguenta pagar isso. Então, fecha aspas, eu quero saber o seguinte, ministro, então o senhor está me dizendo que em função de irresponsáveis que pegam um carro sem uma habilitação, eu tenho que parar de exigir isso? Porque o senhor está dizendo que as pessoas dirigem sem carteira porque elas não conseguem pagar. Não! Eu não posso admitir isso. E com o número de mortos e em respeito a todas as famílias envolvidas, né, no drama de perder alguém no trânsito brasileiro, o senhor me vem com uma proposta dessa, achando que a gente vai resolver o problema do trânsito do Brasil, flexibilizando mais uma vez um mecanismo para o senhor, para o governo federal aparecer bem, para a gente melhorar a pesquisa eleitoral do Lula, a rejeição do Lula, aprovando pautas como essa. Aí eu acho isso uma vergonha, gente. Berta, aí de dentro... Alan, rapidamente, em parte, eu vou concordar com o Travassos em relação à capacidade de angariar votos que essa proposta tem. Nós vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro ampliou a faixa, o número de pontos que poderia se ter na carteira para que não se perdesse a carteira. Ou seja, tem a ver com carro e tem a ver com algo que a população consome muito, que é veículo. Então, essas pautas realmente angariam muito votos e dentro delas, embora haja ali um ponto de defesa do governo, realmente é uma pauta que pode ser considerada eleitoreira, assim como o aumento do número de pontos da carteira imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão anterior. Lembrando que na gestão anterior teve também a polêmica dos radares móveis, que ficou proibido a utilização deles no período do Bolsonaro. Isso é medida eleitoreira, gente. É o jeito do político brasileiro lidar com o seu eleitorado. Berta, a Edilene trouxe o caminho que essa proposta ainda vai ter que seguir, o Travassos já se posicionou radicalmente contra, e você, como é que fica nessa história? Tem algum meio termo nisso aí? Olha, eu não tenho uma posição nem a favor nem contra, eu acho que é preciso ver o que substituirá, porque obviamente é uma atividade que precisa ser regulamentada. Esse processo de emissão de carteira
tem de ser um processo regulamentado. Alguém terá de aplicar esses testes que são feitos hoje para verificar se a pessoa está apta ou não a ter uma carteira. Então, o que vai substituir? Então, ainda não se sabe, né? Até onde eu vi, há audiências públicas, consultas públicas que vão ser abertas para este questionamento. Mas eu estou de acordo com o Travassos e com a Edilene que é preciso ter uma regulamentação e, obviamente, a vida humana não pode ser colocada em risco por um processo, por uma questão eleitoral. Mas, neste momento, até aqui, é um anúncio que ainda é um processo a ser percorrido, a gente não tem ainda clareza do que substituirá essas autoescolas. Sendo que também, acho importante dizer, realmente é muito caro o processo de tirar a carteira, né? Eu acho que isso também é um ponto que poderia ser mais barato, ser algo mais acessível à população. E aí o governo pode entrar com as isenções, né? Como está acostumada a turma da esquerda. Mas tem a CNH social, né? Deixa eu falar uma coisa. Sim, sabe o que acontece? Eu estou vendo aqui, você tira uma carteira hoje, uma habilitação, né? Seja para moto ou para carro. E aí você pode entrar numa concessionária e comprar um carro turbo 2.0 que vai voar. Ou vai comprar uma moto de 1.900 cilindradas, sem experiência nenhuma. E a gente não está discutindo nisso. O ministro está falando sobre o custo da carteira. Mas ele não quer falar do problema real que nós temos hoje, né? E do trânsito caótico que a gente está vivendo, gente. Eu queria ver o governo federal fazendo mais nas estradas de Minas Gerais para mudar a nossa realidade, porque nós temos, se não me falha a minha boa memória, 16 ou 17% da malha rodoviária desse país. E o número de acidentes aqui não é um número legal, né, amigo?